A paz do Senhor, minha irmã, meu irmão, tudo bem, tudo jóia? Pastor Etevaldo, eu quero deixar aqui uma visão que eu tive outro dia. Não foi nem visão, foi Deus me falando o que vai acontecer aí em São Paulo e regiões próximas. Mas antes eu quero te pedir para que você se considere se inscrever aí no meu canal. Vai ser muito bom se você se inscrever, compartilhar e dar aí o seu like, né? A palavra de Deus, ela diz que nós somos do Senhor, ovelhas do pasto do Senhor, né? E aí a gente verifica que Deus, ele tem um propósito na nossa vida, né? Em janeiro, se eu não me engano, em janeiro, fevereiro, eu estava esperando ter a confirmação do Senhor. Para falar a verdade a respeito disso, eu quis gravar esse vídeo porque eu entendo, irmãos, que a gente tem que avisar, porque o Senhor, às vezes quando a gente sonha, às vezes quando a gente tem uma visão, o Senhor fala com a gente. Quando a gente fala, a gente esquece. E nesse caso eu não esqueci, então eu creio que é para eu compartilhar com vocês aí. Eu estava ali deitado na minha cama, olha só, inusitado isso, estava deitado na minha cama e eu estava até olhando algumas notícias no celular, alguma coisa assim, e eu tive não foi um arrebatamento de sentidos, mas porque eu estava atento ao celular, né? Vendo as coisas assim, as notícias. Eu gosto muito de ver notícias no celular, né? Na televisão eu nem paro para ver, porque a televisão aberta ela não agrega em nada, né? Aí eu estava vendo as notícias no celular, também tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que não, né? E aí veio no meu coração assim, seca em São Paulo e imediações. E eu falei, gente, mas tá todo mundo falando no El Ninho que vai inundar, que vai chover, que vai cair granizo, né? Eu tenho aí algumas informações, alguns vídeos também falando sobre granizo, vento, tempestade. Aquilo que o Senhor vai nos mostrando, eu vou colocando aí no canal. Esse canal aí, ele é como se fosse a minha agenda, né? Eu vou gravando e vou colocando aí. O dia que eu preciso pesquisar, nossa, eu falei isso, quando foi? Eu pesquiso e vou lá e acho, né? E assisto novamente. E aí, ele falou ao meu coração que São Paulo iria passar por uma crise hídrica, seca. Mas não é só faltar água no agro para não poder plantar, para o gado não beber. É uma seca que também vai afetar a capital, né? O metropolitano, naquela região ali todinha de São Paulo, ali. O sudoeste, né? Sudoeste, por ali, aquela região. E mediações ali. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer isso, mas se Ele falou, Ele vai fazer. Agora eu não sei quando também. Muito provavelmente, irmãos, é ainda esse ano. Muito provavelmente, eu não sei. E ela vai durar, eu acredito que 2 anos, essa seca. Eu acredito que 2 anos, porque o Senhor tem colocado no meu coração. 2 anos. O que a gente faz quando a gente recebe uma visão, uma revelação, uma palavra profética como essa? A gente vai diante de Deus para orar. E eu tenho orado, irmãos, pelo povo de Deus. Eu tenho falado, Senhor, tem muita coisa vindo. O Brasil, ele é um país iníquo no sentido
da perversidade sexual, luxúria e questões de idolatria. Então isso nos leva a um patamar de iniquidade muito grande diante do Senhor. E ao que tudo indica, Deus ele não quer mais tolerar esse tipo de coisa no nosso país. Ele não quer e ele não vai tolerar, porque ele é Deus, ele é Senhor de todas as coisas. O Salmo de número 24 diz que do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. E ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Pronto. Então, dele é a terra e a sua plenitude até nós mesmos. E tem gente, pessoas aí, que têm feito muita coisa errada. E o Senhor, ele vai começar a trabalhar isso aí por São Paulo e imediações. Eu não sei se Mato Grosso, Minas, Goiás, eu não sei se todo o Sudoeste. O que eu sei, irmãos, é que Deus ele quer fazer algumas correções. E essas correções, a primeira coisa é a seca. Se você observar na palavra de Deus, quando Deus ele quis corrigir o pecado, ele quis chamar a atenção, a primeira coisa que ele fez foi seca. Davi, ele passou por uma das secas, ele consultou a Deus e falou: Senhor, por que nós estamos passando por isso? Aí Deus foi e falou: não, porque Saul, ele quase dizimou os gibeonitas. Gibeonitas são aquelas pessoas que fizeram aliança com Gideão, né? E aí Davi teve que fazer sacrifícios, quer dizer, orar, né, ao Senhor, pedir misericórdia, pedir que ele perdoasse, e fez também outras questões lá que está aí na palavra do Senhor. Então eu acho que agora é o momento da gente orar para que Deus ele não venha fazer o que ele está prometendo fazer. Tem muitos profetas falando aí coisas que até assustam-nos. E a gente sabe que enquanto nós estivermos afastados do Senhor, verdadeiramente o Senhor vai nos corrigir. Irmão, precisamos voltarmos para o Senhor. Precisamos entendermos que o Senhor, ele quer fazer a obra que ele quer fazer no Brasil. O Brasil, ele é um país abençoado e nós não somos dignos da bênção do Senhor. Nós não temos sido dignos. Desde a fundação do Brasil, do descobrimento do Brasil, nós entramos aí por vias complicadas de pecado, de tanta coisa, e nós precisamos nos convertermos ao Senhor. Deus ele não vai tolerar essas coisas mais, né? E aí essa seca, ela é um alerta, né? É um alerta. Eu pesquisei aí, irmãos, eu não vi nenhum profeta falando de seca no Sudoeste, aqui em São Paulo e suas imediações. Eu não vi, não. Eu sou o primeiro. E aí eu quero dizer o seguinte, que, bom, eu acho que eu sou o primeiro a falar a respeito disso. Eu quero dizer o seguinte, que você me ajuda em oração, porque a seca, ela não é boa para ninguém. É igual a guerra não é boa para ninguém. Só traz escassez, só traz peleja. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Se você não aceitou Jesus, se não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, por favor, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, este irmão, esta irmã que está assistindo esse vídeo. Cuida, Senhor, para que eles possam serem alcançados pelo Teu favor. Livra-nos, Senhor Deus, dessas secas, dessas pestilências. Livra-nos, Senhor Deus, de tantas questões que o Senhor já prometeu e já falou que vai trazer sobre o Brasil. Nós precisamos do que o Senhor nos ajude, nos dê direção. E assim, Senhor, nós vamos caminhando na Tua presença.
Senhor, erramos sim, erramos muito, mas quem sabe o Senhor se arrepende da tua ira e faça com que nós possamos termos uma vida ainda abundante, Senhor, e obediência. Muda o nosso coração, transforma a nossa vida e faça, Senhor Deus, o teu mover. Quanto a este irmão, esta irmã que aceitou Jesus hoje, escreve o nome dele no livro da vida. Quando o Senhor vier buscar a tua igreja, que ele possa estar preparado em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti e que Deus te dê a paz. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.